Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área de novo aqui, ó. História do Brasil voltada para ESA e hoje vamos falar sobre economia colonial. Pera aí, o que é economia colonial? Economia colonial foram as atividades desenvolvidas no Brasil enquanto o Brasil foi uma colônia de Portugal, um domínio de Portugal. E quando a gente fala desse tema, economia colonial, a gente não pode deixar de falar de alguns pontos importantíssimos para essa matéria que é muito cobrada aí em vários concursos e pode também cair no seu, na Escola de Sargentos das Armas, a ESA. Então vem comigo aqui para a gente bater um papo sobre alguns pontos importantíssimos sobre a economia colonial. Período colonial, período em que o Brasil foi uma colônia dos portugueses. Olha só, quando a gente fala de economia colonial e das atividades que foram desenvolvidas no Brasil, a gente não pode deixar de falar sobre as atividades principais. O que são atividades principais? Atividades principais são atividades econômicas que receberam total atenção de Portugal ou uma atenção prioritária de Portugal. No Brasil, se desenvolveram várias atividades econômicas, como, por exemplo, a extração do pau-brasil, produção de açúcar, algodão, tabaco, cachaça, o próprio mercado de escravos, a mineração, ou seja, várias atividades se desenvolveram no Brasil. Só que dessas diversas atividades econômicas, existiam aquelas que eram principais e aquelas que eram secundárias, também conhecidas como atividades complementares, ou seja, atividades que tinham a prioridade dentro dos planos de Portugal para o Brasil e aquelas outras que estavam num segundo plano, que não tinham tanto apoio ou recebiam tanta força de Portugal. Bom, quando a gente fala de atividades principais, vou citar um exemplo. Nós temos aí a produção de açúcar no Brasil, que durante um bom tempo esteve dentro desse patamar de prioridades de Portugal. Quando a gente fala de atividades principais, podemos falar de quê também? Mineração, o ouro. Ora, quando o ouro foi descoberto no Brasil, recebeu também de Portugal essa atenção especial, tido aqui no Brasil como uma das atividades principais também do período colonial. Então, açúcar e ouro são exemplos típicos de atividades principais do Brasil. E atividades complementares ou secundárias? São aquelas que estão ao redor das principais. Por exemplo, produção de algodão, a pecuária, a produção do tabaco, né, ou do fumo, da cachaça, né, ou até mesmo o mercado de escravos para abastecer, né, as lavouras de cana-de-açúcar com mão de obra, para abastecer também as minas de exploração de ouro, ou seja, atividades que estão ao redor, né, das atividades principais no Brasil. Quando a gente fala de economia colonial, não só atividades principais e secundárias são importantes, mas também com uma visão desse sistema que foi introduzido no Brasil, conhecido como Sistema Colonial Português. Bom, quando nós olhamos para o sistema colonial português, nós temos Portugal olhando para o Brasil e vendo o Brasil como uma colônia, um domínio. E quando Portugal olha para o Brasil, para a sua colônia, Portugal tem algumas coisas muito certas em mente. Primeiro, a colônia existe para desenvolver a metrópole. A colônia ela não existe para se desenvolver, para crescer, para ficar forte. Não. Essa não é a visão do sistema colonial português. A visão do sistema colonial português é ter uma colônia. E essa colônia fortalecer o seu sistema econômico, fortalecer Portugal enquanto metrópole. Peraí, Wagner, me explica direito esse negócio. Colônia, metrópole, o que é isso, colônia, metrópole? Calma. Colônia é quem é explorado. Colônia é quem é dominado. Metrópole é quem explora. Metrópole é quem domina. Ou seja, nessa dinâmica entre colônia e metrópole, a colônia, quem é explorado, é o Brasil. E a metrópole, quem explora, é Portugal. Pegou? Então a visão do sistema colonial é a seguinte: a colônia, olha só, a colônia existe para desenvolver a metrópole. O Brasil, olha aqui, hein? O Brasil existe para desenvolver Portugal. Beleza, galera? Pegou isso? Então,
Para Portugal, o Brasil deveria servir como, por exemplo, um mercado consumidor para os produtos metropolitanos. Facilitando para você, o Brasil existia para comprar produtos que eram produzidos em Portugal. Com isso, o Brasil servia para abastecer o mercado português com recursos, comprando seus produtos. Ou seja, o Brasil existia para desenvolver Portugal. O Brasil existia para comprar os produtos que vinham de Portugal, ou seja, desenvolver a metrópole. Daí a gente puxa um outro assunto que está dentro dessa dinâmica da economia colonial. Que assunto é esse? Vem comigo aqui. O Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Também conhecido como exclusivo metropolitano. Pacto colonial ou exclusivo metropolitano era uma relação exclusiva que o Brasil deveria ter, enquanto colônia, com Portugal, a metrópole. O que isso quer dizer, Wagner? Me explica melhor isso aí. Bom, deixa eu explicar de forma mais fácil para você. O Brasil precisa comprar produtos para abastecer o seu mercado, atender os colonos que aqui estão. Ora, dentro da visão do pacto colonial ou do exclusivo metropolitano, o Brasil só pode comprar de Portugal. Pegou a visão? Isso é conhecido como o pacto colonial ou exclusivo. Olha só, exclusivo. O Brasil, o mercado brasileiro é exclusivamente amarrado a Portugal. Ou seja, Portugal amarra o Brasil aos seus interesses comerciais. Por exemplo, o Brasil só pode comprar produtos de Portugal. Nos portos brasileiros aqui do Brasil, só podem parar navios vindos de Portugal. Os navios que partem do Brasil levando nossas riquezas só podem ir para portos de Portugal. Se algum navio sair do Brasil e ir para algum outro porto em alguma outra parte do mundo, esse navio pode ser preso diante dos interesses portugueses do pacto colonial. Isso é proibido. Nos portos brasileiros, só navios portugueses. Exclusividade total. O Brasil é de Portugal. Exclusividade total. O Brasil é de Portugal. Se ligou? Então, essa é a visão do sistema colonial. Portugal chega para o Brasil e diz: ei, Brasil, você é só meu e de mais ninguém. Igual aquele namorado, aquela namorada ciumenta, né? Fala assim: olha só, você é só meu, não quero você olhando para ninguém, não quero você indo para casa de ninguém, no seu portinho só vai parar o meu navio. Então, é esse papo mais ou menos. Sistema colonial português. Exclusivo comercial ou metropolitano. O Brasil só pode se relacionar com Portugal. Quando a gente fala de economia colonial, a gente tem que falar sobre pacto colonial. Beleza, galera? Então vamos entrar de forma mais específica em algumas atividades que foram desenvolvidas no Brasil enquanto o Brasil era colônia de Portugal. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, e você, digo mais uma vez, você que vem acompanhando a nossa série de mensagens desde o início, né? Desde lá do período pré-colonial, você vai saber que dentro do período pré-colonial, ou seja, nos 30 primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, de 1500 a 1530, o que é que vai acontecer? Ora, a atividade econômica que foi desenvolvida no Brasil dentro desse recorte histórico é a exploração do pau-brasil, o escambo do pau-brasil. Você viu isso comigo lá atrás em período pré-colonial, ou deveria ter visto. Não, mestre, eu não vi não, porque eu fui pulando, sabe? E aí cheguei direto nessa mensagem, nessa videoaula e tal. Não, olha só, vai lá atrás. Depois que acabar essa videoaulazinha aqui, ó, vai lá, pega desde o início, expansão marítima, e vem caminhando, porque vai ter um desenvolvimento bem legal, porque coisas que eu falo lá atrás, agora vão se encaixar com outros assuntos. A história é isso aí, rapaziada. A história não é decoreba, para com essa causada. A história, ela é entendeba. Tu tem que entender um assunto que vem lá atrás, se encaixa agora aqui. Olha só, a exploração do pau-brasil,
o escambo do pau-brasil, durante essas 3 primeiras décadas, foi considerado uma atividade principal, né, da exploração portuguesa no Brasil. Pau-brasil, um produto que lá na Europa dava grande lucro para a coroa portuguesa, uma madeira nobre, muito procurada lá fora para fazer tinta, para fazer móveis. Então, esse era um produto muito procurado na Europa. Durante esse período, ela foi a atividade principal da exploração portuguesa aqui no Brasil. Durante o período colonial, ela vai perdendo um pouco de força. Por que ela vai perdendo um pouco de força? Devido ao surgimento de outras atividades. Mas espera aí, ela some? Não. O pau-brasil, é lógico, como uma atividade predatória, ele vai diminuindo, né, em quantidade. Com isso, essa atividade vai perdendo força, vai tendo menos força aqui no Brasil, mas ela vai continuando. E a continuidade, olha só, a continuidade, né, da exploração do pau-brasil durante o período colonial, ela continua diante do sistema de monopólio real. O que é o monopólio real? É aquela velha visão que você pegou comigo lá atrás no período pré-colonial. De quem é o pau? Do rei de Portugal. Então só pega o pau quem tem a autorização do rei de Portugal. Ponto final. O que é isso? Monopólio real do pau-brasil. Então, durante o período colonial, ocorreu sim exploração do pau-brasil em vários pontos aqui do nosso litoral. Mas essa exploração sempre esteve diante do monopólio real do pau-brasil. Beleza, galera? Ainda falando sobre atividades econômicas do período colonial, entramos aqui falando sobre o açúcar. O que foi o açúcar ou a produção açucareira no Brasil? Bom, o açúcar foi a atividade econômica escolhida para iniciar o processo de povoamento do Brasil. Você também, que vem acompanhando, viu isso comigo lá atrás. Olha como é que é importante. Uma matéria para a continuidade do nosso assunto. O açúcar ou a produção açucareira, ela foi escolhida para iniciar o povoamento do Brasil. Lá com a missão de Martim Afonso de Souza, a primeira expedição colonizadora no Brasil. Então, a formação, a instalação de engenhos produtores de açúcar no Brasil. Ora, o açúcar, ele vai se desenvolver no início da colonização como uma atividade principal. Vai ganhar forte atenção, olha aqui, ó. Principal atividade, ó, a atividade principal aqui no Brasil. E como você viu comigo também numa aula anterior sobre expansão territorial, a colonização do Brasil ela começa no litoral. Do litoral que ela parte para o interior. E como o açúcar foi escolhido para iniciar a colonização do Brasil, logo, olha só, logo o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar se caracterizou no Brasil como uma atividade do litoral, aonde que estavam os engenhos. O que é engenho? Você viu comigo, pô. Engenho é a unidade produtora de açúcar, é o local onde se produz açúcar no período colonial. E os engenhos foram instalados no litoral, né? Inclusive, eu cheguei a falar com vocês em uma dessas aulas que nós tivemos até aqui sobre um padre jesuíta chamado Antonil. Cara, esse cara aí, ele é importantíssimo para a história do Brasil, porque muito do que a gente sabe hoje sobre o período colonial, a gente sabe pelas cartas do padre Antonil, esse jesuíta. Porque esse padre jesuíta, ele veio caminhando pelo Brasil colonial, descrevendo como que os colonos viviam, como que eles exploravam, o que que eles faziam para ganhar dinheiro, como é que era a relação dele com os indígenas, enfim. Muito do que se sabe hoje sobre o período colonial, a gente pode aí agradecer a Padre Antonil, que deixou isso muito bem relatado. E um dos relatos do Padre Antonil era sobre a instalação dos engenhos. Ele disse, ora, andando pelo Brasil, eu avistei muitos engenhos sendo instalados aí ao longo do litoral, né? Os colonizadores sempre se instalando no litoral, andavam como caranguejos de um lado para o outro, ocupando todo o litoral, instalando seus engenhos. E aí, nessa do Padre Antonil falar sobre os engenhos, né, que estavam sendo instalados aqui no Brasil, o Padre Antonil vai entrar nessa aqui, né, de falar sobre a produção de açúcar no Brasil, né, e vai falar sobre a instalação desses engenhos no litoral.
Mas antes de eu falar sobre essa questão da instalação dos engenhos, a gente precisa entender o seguinte. Bom, Portugal inicia o povoamento do Brasil e inicia a produção açucareira. Uma pergunta se faz importante nesse momento. Por que a escolha do açúcar? Por que Portugal escolheu o açúcar? Bom, a resposta. Portugal escolheu o açúcar porque já conhecia esse negócio. Portugal já tinha experiência com esse produto, porque já havia praticado a produção açucareira, ou já ainda praticava a produção de açúcar, no litoral africano, em muitas ilhas do litoral africano. Inclusive, eu já falei isso em aulas anteriores também, essa experiência que Portugal tinha na produção de açúcar no litoral africano. Funcionando esse negócio lá, Portugal conhecendo esse negócio, que é fundamental para montar todo e qualquer negócio, é o quê? É você conhecer o negócio. Vou montar um negócio e não sei nada dele. Opa, já 50% do teu negócio aí tende a não dar certo. Tem que conhecer. E aí quando Portugal traz a produção de açúcar para o Brasil, é porque Portugal já tinha experiência lá no litoral africano. Segundo, lucro certo. Opa, essa atividade já tinha comprador. Portugal, já falei sobre isso também em aulas anteriores, tinha um parceiro que distribuía esse açúcar. Portugal produzia e esse parceiro distribuía esse produto para Portugal. Quem era? Os holandeses. Os holandeses distribuíam o açúcar que Portugal produzia em suas colônias, seja na África, seja no Brasil, passa para os holandeses que ele resolve. Ou seja, é mercado pronto, é lucro certo. Vamos botar o açúcar no Brasil, porque assim como no litoral africano, lá no Brasil vai bombar também, vai dar certo. E para fechar, olha aqui, ó, clima favorável. O clima no Brasil era favorável em algumas regiões à produção de açúcar. Então, vamos levar para lá, porque lá no Brasil existem algumas regiões que são semelhantes aqui ao litoral africano. Se deu certo aqui na África, vai dar certo no Brasil também. E com isso, começa a chegar mudas de cana-de-açúcar, principalmente vindo lá de Cabo Verde, né, para o Brasil, para serem cultivadas aqui a cana-de-açúcar e a posterior produção de açúcar no Brasil. Quando a gente fala de produção de açúcar, como eu estava falando sobre o Padre Antonil, olha aqui, ó. Padre Antonil vai falar sobre os engenhos. Portugal decide introduzir a produção açucareira no Brasil e vai começar a instalar aqui engenhos. Você que vem acompanhando aí, olha a importância de você acompanhar a série de aulas que eu venho deixando para você. Você viu aqui comigo que quando Portugal decidiu iniciar a colonização do Brasil, Martim Afonso de Souza introduziu aqui o primeiro engenho do Brasil, o engenho São Jorge. Isso aí. E depois do engenho São Jorge, outros engenhos começaram a se instalar aqui ao longo do litoral brasileiro. Ora, que engenhos eram esses? Como funcionavam esses engenhos? Bom, o Padre Antonil vai dar uma luz, né, sobre o funcionamento desses engenhos. O que Antonil disse? Ora, o Padre Antonil dizia o seguinte: esses engenhos que foram instalados ao longo do litoral, esses engenhos, poderiam ser conhecidos como os tipos engenhos reais e engenhos trapiche. Dizia Antonil, alguns engenhos, seus donos, desviam o curso de rios ou instalam suas moendas na beira dos rios e vão usar a força dos rios para movimentar as suas máquinas e fazer seus engenhos funcionar. Ou seja, os engenhos reais, lembrei também aqui um outro detalhe, ou engenhos d'água, como também são conhecidos, engenhos reais ou engenhos d'água, eram aqueles que utilizavam a força dos rios para manter os engenhos funcionando. Já os engenhos trapiche eram engenhos que utilizavam a força animal. Por exemplo, bois.
bois que movimentavam as máquinas, as moendas que moíam a cana, bois que carregavam quantidades de açúcar para um lado para o outro, carregavam cana de um lado para o outro, bois que aravam a terra, bois que preparavam a terra para o plantio. Então, o engenho trapiche eram engenhos que utilizavam a tração, a força animal para funcionar. E engenhos reais, os engenhos que utilizavam as forças dos rios. A atividade açucareira no Brasil vai fazendo com que o Brasil se torne um grande atrativo para muitos portugueses que querem ter a oportunidade de desenvolver uma atividade própria, sua, ter um pedaço de terra, desenvolver o plantio de cana-de-açúcar, produção de açúcar e assim construir uma determinada riqueza. Por isso, começam a chegar ao Brasil muitos e muitos colonos e se dedicar a essa atividade. Com isso, o açúcar vai gerando no Brasil uma sociedade. Olha aqui, a sociedade açucareira. O que é a sociedade açucareira? Sociedade açucareira é essa que vai se desenvolver em torno da produção de açúcar no Brasil. Cheguei na minha prova, preciso marcar um xizinho na seguinte questão. Opa! A sociedade açucareira no Brasil apresentou, durante o período colonial, algumas características, das quais podemos marcar. Opa, vai ter que marcar uma característica da sociedade açucareira no período colonial. Como funcionava essa sociedade? Essa sociedade era uma sociedade rural. A vida acontecia ligada à terra, ao plantar, ao colher, ao produzir, a atividade agrícola no Brasil. Portanto, a sociedade açucareira era uma sociedade rural, patriarcal. Por que patriarcal? Porque a figura masculina, o homem mais velho da casa, esse decidia o destino da família. Esse dizia o que cada filho ia fazer na vida, com quem ia casar, qual atividade que a família ia se dedicar, enfim. A sociedade era patriarcal. A figura masculina tinha a força, a decisão, o destino da família em suas mãos. E uma sociedade altamente escravista. A sociedade açucareira era altamente escravista. Daí surge um termo que é muito conhecido na história como o escravismo colonial. O que é o escravismo colonial? O escravismo colonial é essa estrutura de dominação que foi introduzida no Brasil por Portugal. Por exemplo, aqui no Brasil, eu faço uma pergunta a você. O branco dominava o negro? Sim. Portugal dominava o Brasil? Sim. A essa estrutura de dominação do branco sobre o negro, de Portugal sobre o Brasil, dá-se o nome de escravismo colonial. Então, durante o período açucareiro, durante o período em que a cana-de-açúcar, a produção de açúcar, era a atividade principal no Brasil, o que imperou no Brasil foi essa estrutura escravista colonial. Beleza? A sociedade açucareira estava dividida em ricos e pobres. Ponto final. Não existia classe média, não tinha nada disso. Ou o cara era rico ou o cara era pobre. E um detalhe importante, ó. Sem mobilidade social. Olha aqui, isso é importante. A sociedade açucareira não tinha mobilidade social. Wagner, o que é mobilidade social? Mobilidade social é a capacidade que cada indivíduo tem de se mobilizar na sociedade em que ele vive. Durante a sociedade açucareira, nesse momento em que se instalou no Brasil a produção da cana-de-açúcar como atividade principal, o cara que era pobre, ele não conseguia se movimentar socialmente. Ele era pobre, seu filho pobre, seu neto pobre, seu tataraneto pobre, 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 pobre.
Ou seja, não tinha como o cara pobre dar uma movimentada, se mexer daqui, se mexer dali e ascender socialmente. Isso não existia, ok? O cara que era rico seria rico, filho rico, neto rico, tataraneto rico e assim sucessivamente. Não existia mobilidade social dentro dessa estrutura açucareira no Brasil. Belezinha? Pegou isso aí? Então, galera, essas são as informações importantes aí sobre esse período do açúcar no Brasil. Bom, o que vai acontecer com o açúcar? Você que acompanhou as mensagens anteriores, você deve lembrar o momento em que o açúcar quebra no Brasil. A atividade açucareira inicia com a colonização do Brasil na década de 1530, né? Então o açúcar vai se desenvolvendo, vai ganhando força, né? Na década de 30, 40, 50, 60, 80, aí saímos do século XVI, entramos no século XVII, né? 1610, 1620, 30, 40, quando chegamos em 50, 1654, nós vamos ter os holandeses sendo expulsos do Nordeste brasileiro pela insurreição pernambucana. Com isso, os holandeses partiram para as Antilhas, começaram a produção própria de açúcar, fazendo concorrência com o nosso açúcar e quebraram o nosso açúcar. A partir daí, Portugal começa a buscar metais preciosos e vai encontrar, nascendo assim, uma nova atividade principal no Brasil. O açúcar quebrou, surge aí o ouro. Mas sobre o ouro eu falo depois com vocês. Belezinha? Vem comigo aqui, porque a gente vai falar agora sobre uma atividade complementar no Brasil, que é a pecuária. Bom, quando a gente fala de pecuária no Brasil, a gente tem que falar sobre a chegada do gado. E você, que está aqui comigo acompanhando as mensagens, deve lembrar que eu falei sobre isso. A chegada da pecuária ao Brasil durante o governo geral. É isso aí. Durante o governo geral, começam a chegar as primeiras cabeças de gado aqui no Brasil. A pecuária começa a se desenvolver. Só que a pecuária, ela chega para atender o colono, que está no litoral. Só que o que Portugal disse? Opa, para tudo, litoral não. Litoral é lugar de plantar cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que é a atividade principal. A cana-de-açúcar que me dá mais dinheiro. A pecuária não. A pecuária vai atender o colono. A pecuária vai atender as necessidades do colono. Quem atende a necessidade minha aqui em Portugal é o açúcar, que me dá dinheiro. Então é o seguinte, eu não quero pecuária no litoral. E eu falei isso quando abordei o assunto sobre expansão territorial, que a pecuária foi expulsa do litoral e acabou se tornando uma atividade do interior do Brasil colonial. Olha aí, a pecuária ela foi expulsa do litoral e se consolida como uma atividade do interior do Brasil colonial. Primeiramente, no sertão nordestino, né? Aqui na Bahia e Pernambuco, nós vamos ter a produção de charque. Tu sabe o que é charque? Olha aqui, no sertão da Bahia, aqui no sertão de Pernambuco, ó, a pecuária que vai se desenvolver ali vai ser fortemente direcionada à produção de charque. O que é charque? Carne seca. É isso aí. Depois essa pecuária que foi desenvolvida no sertão nordestino vai vir para Minas Gerais, olha só, olha o caminho da pecuária. Vem para Minas Gerais, se descobre ouro na região das Minas, muitos colonos, e aí há uma necessidade de atender essa galera. Opa, vai aí surgir a pecuária mineira. Só que a pecuária mineira, ela se voltou mais para o leite, o queijo, ó, a manteiga, né? Uma pecuária mais voltada para uma pecuária leiteira, belezinha? E aí de Minas Gerais, olha só, essa pecuária vai lá para o interior do sul, lá para os Pampas Gaúchos, olha só. E aí aqui nós vamos ter, ó, o charque, carne seca, ó, de novo, o couro, né? Olha aí, os estanceiros do sul produzindo aí, ó, charque e couro para atender os colonos no Brasil. E assim vai se desenvolvendo a pecuária do interior do Brasil, assim vai se desenvolvendo a interiorização da colonização,
graças à pecuária. O charque no Nordeste, o leite e seus derivados lá em Minas Gerais e o charque lá no Sul, nos Pampas Gaúchos. Lembrando sempre que a pecuária, olha só, a pecuária buscou atender a necessidade do mercado interno. Ó. Pecuária, atividade que buscou atender o mercado interno. Esse colono, pô, esse cara precisa comer, então vamos dar carne para ele, precisa se alimentar. E aí você tem o leite, a carne, né? O charque, você tem força, olha só, a força, você viu aqui, ó, o engenho trapiche. O que é o engenho trapiche? Força animal, o boi. Então traz a pecuária, traz o boi para ajudar o colono, né? Ó, carne, leite, força para os engenhos, o couro, né? Olha aí, ó. É a pecuária se desenvolvendo no interior do Brasil, galera. Belezinha? Agora, temos também aqui o escravismo, né? A escravidão negra africana. Pessoal, de tudo que era produzido na Terra, você viu isso comigo lá na Carta Foral, né? Quando eu falei sobre capitanias hereditárias, a Carta Foral já falava sobre os deveres do donatário no Brasil, e você viu comigo, falando sobre carta foral lá atrás, durante as capitanias hereditárias, que um dos deveres, né, aqui no Brasil, do colono, era garantir ao rei 10% de tudo que fosse produzido aqui na terra, desenvolvido como atividade econômica aqui na terra. Ou seja, a coroa portuguesa, de tudo que se desenvolvia aqui, ganhava 10% de imposto. Você imagina os milhares e milhares de negros africanos que foram trazidos para o Brasil para atender a demanda de mão de obra aqui, sejam nas lavouras, sejam nas minas, sejam nas cidades trabalhando também, porque quando se fala de escravidão no Brasil, muito se pensa naquele escravo que trabalhava na lavoura, né, sendo chicoteado de manhã, de tarde, de noite, sofrendo, mas também tinha escravos que viviam nas cidades, né, trabalhando para aqueles que moravam nas cidades. Enfim, a escravidão, ela fez parte da história do período colonial brasileiro. E a escravidão negra africana foi uma atividade que gerou um grande lucro para a coroa portuguesa, beleza? Agora, quando a gente fala sobre escravidão negra, olha só, escravidão negra africana, né? A gente não pode deixar de falar que essa atividade já havia sido desenvolvida por Portugal antes do Brasil em outros lugares. Lá na expansão marítima e comercial europeia, nosso primeiro ponto do edital, eu justamente falei sobre isso, sobre a exploração portuguesa na costa africana. Então, durante o momento em que Portugal vai explorando a costa africana, Portugal vai pegando já nesse momento escravos negros africanos e vai comercializando esses homens e essas mulheres na Europa, ou até mesmo para a América Espanhola, porque a Espanha, encontrando grande quantidade de ouro e prata, precisava de mão de obra para trabalhar e vai comprar de Portugal negros africanos como escravos. Então Portugal já ganhava dinheiro com a escravidão negra. Quando introduziu no Brasil essa atividade, Portugal já conhecia esse negócio, então foi tranquilo, era só mandar da África para o Brasil para atender às necessidades, às demandas de mão de obra do colono aqui. Mas aí, a partir desse momento, surgem alguns assuntos que podem cair no seu concurso. Por exemplo, a África é grande pra caramba, né? E a África, ela era toda dividida, né, em áreas, em tribos, em etnias, povos, línguas, culturas, enfim, uma diversidade, né, muito grande. Assim como os indígenas brasileiros, os africanos também tinham, em cada lugar, em cada momento, uma língua, uma cultura diferente. Bom, com isso, uma pergunta se faz importante aqui. Se você chegar na sua prova e se deparar com a seguinte questão: bom, dos milhares de escravos negros africanos que chegaram ao Brasil, podemos afirmar que a origem da maior parte deles, a origem, né, vieram escravos de vários lugares da África para o Brasil. Mas espera aí, a maior parte desses negros que chegaram ao Brasil, qual era a origem deles lá na África? Vem comigo. A maior parte desses negros africanos que chegaram ao período colonial brasileiro eram da origem dos bantus,
sudaneses e também islamizados. Como assim islamizados? Muçulmanos. Negros muçulmanos. Ih, caraca, mestre, que história é essa aí? Eu pensei que, pô, os negros que vinham da África e tal, aquela coisa toda de macumba, não sei o quê, bababá. Meu irmão, isso aí é conhecimento do senso comum, né? É uma ignorância no sentido de não conhecer a história do continente africano, né? Muitas pessoas pegam todos os negros africanos, colocam dentro de uma mesma embalagem e vendem, que é uma grande ignorância no sentido de não conhecer o assunto, né? A África é um continente imenso e eu falei para vocês aqui que a África ela era toda dividida em vários povos, línguas, culturas, inclusive religião. E uma boa parte da África, né, em algumas regiões da África, eram convertidas ao Islã, eram muçulmanos, né? E muitos desses muçulmanos vieram para o Brasil como escravos e aqui se tornaram escravos, né, em várias partes do Brasil. E muitos desses islamizados, islâmicos, chegaram ao Brasil, assim como os bantus e também os sudaneses. Então, a origem desses negros, bantus, sudaneses e islamizados. Se isso cair, galera, vai deixar um monte de gente, um monte de concorrente no chão e você vai passar para pegar a sua vaga. Uma outra informação importantíssima aqui é a seguinte, olha só. E o destino desses negros? Qual foram as regiões que mais receberam escravos negros aqui no Brasil? Bahia e Pernambuco. Olha aqui, ó. Bahia e Pernambuco foram as regiões que mais receberam negros africanos no Brasil. Mas peraí, Wagner, será que esses negros, é porque dizem aí, né, que o índio não deu certo porque o índio resistia muito à escravidão, o índio não aceitou a escravidão, aí lutava, entrava em guerra e tal, aí por isso Portugal teve que trocar, e aí botou o negro. Ah, tá, mas aí eu te faço uma pergunta, botou o negro por quê? Porque o negro ficava todo feliz. Negro, você vai ser escravo no Brasil. Ei, que legal, você é escravo no Brasil. Lógico que não! É outra ignorância sobre esse assunto. O negro também resistiu à escravidão no Brasil. Ok? Olha aqui. O negro resistiu à escravidão. Peraí. E quais foram as formas de resistência à escravidão que o negro introduziu aqui no Brasil? Ora, galera, se liga. Suicídio. Suicidava. Alcoolismo. Fuga. Fuga, fugindo dos engenhos. E aí, daqui dessa fuga, ó, dessa fuga, a gente chega aqui, ó. A formação de quilombos. Formação de quilombos. O que eram quilombos? Quilombos eram núcleos de refugiados negros, de negros que fugiam dos engenhos, que negros que fugiam da escravidão e buscavam viver livres em determinadas regiões aqui do Brasil, formando os chamados quilombos, né? Eu não sei se você conhece um pouco dessa estrutura da formação de um quilombo. Como é que funcionava isso? Grupos de negros fugiam e iam formando mocambos em determinadas regiões. Mocambos, núcleos de negros refugiados. Vários mocambos, quando se juntavam, formavam um quilombo. E essa população era conhecida como os quilombolas. Quem eram os quilombolas? Os moradores dos quilombos, né, pelo Brasil. E que tinha como líder, o quilombo, o zumbi. Quem era o zumbi? O líder do quilombo. Peraí, mestre, o que é um quilombo mesmo? Ué, o quilombo é um exemplo de resistência à escravidão negra que foi introduzida no Brasil. E você que está acompanhando as aulas comigo deve se lembrar daquele quilombo famosinho da história do Brasil,
Lá em Alagoas, o Quilombo dos Palmares, que foi destruído por uma expedição bandeirante sertanismo de contrato liderada por Domingos Jorge Velho. Lembra disso? É isso aí, galera. Sobre atividades econômicas do período colonial, nós temos essas aqui. Mas espera aí, Wagner, são só essas? Não, não, tem mais. Mas sobre as outras, a gente fala já já no próximo vídeo. Valeu? Forte abraço e até já. Valeu!